Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma sessão online realizada pela Infor e hoje eu vou-vos falar sobre uma promoção que estamos a realizar que envolve o Archicad Start Edition e o Atlantis Render 5. Pronto, eu vou muito rapidamente mostrar-vos a versão Start Edition por oposição, ok? Eu tenho aqui aberto um fecheiro vazio com a Start Edition e vou mostrar algumas diferenças para um fecheiro Archicad. Bem, aqui no fecheiro Archicad eu vou fazer algumas operações com algumas ferramentas que existem na Start Edition. Basicamente nós aqui vamos poder usar todas as ferramentas de modelação com exceção à parede cortina. Ou seja, eu aqui não tenho a ferramenta da parede cortina, é a única limitação em termos de modelação. Em termos de workflow, a limitação que temos é o ambiente do publicador, que não existe na Start Edition, ok? Então a publicação não existe, está limitada na versão Start Edition. Temos ainda mais algumas limitações no que diz respeito ao conteúdo externo. O conteúdo externo apenas permite utilizar desenhos externos, ou seja, podemos colocar DWGs como desenhos dentro da versão Start Edition, por exemplo. Bem, venho aqui ao meu fecheiro de demonstrações e posso, por exemplo, arrastar um DWG para dentro da planta. Mas aquilo que nós estamos aqui a ver é, então, um DWG que poderá servir como referência e em cima posso usar então as minhas ferramentas de modelação. Okay? Nós podemos utilizar isto. Não podemos usar módulos e XREFs, por exemplo. Okay? É a limitação que temos, neste caso, para a versão full, em que podemos usar XREFs e podemos usar módulos. Pronto, eu vou-vos aqui muito rapidamente mostrar-vos algumas definições, alguns comandos que podemos fazer. Por exemplo, com o Morph, nós aqui o que temos são paredes que podemos pegar e transformar em morphs. Podemos fazer operações de morphs. Neste caso, posso pegar nestes dois morphs criados e, por exemplo, unir. Passamos a ter um único morph. Vamos poder pegar na face e curvá-la, por exemplo. Estou a usar a ferramenta Morph. Vou poder pegar na superfície e criar um bojo. Ok, aqui vou fazer ok? Isto foi então criado a partir de paredes que transformei em morphs e a partir daí estou a usar a ferramenta Morph que existe na versão Start Edition. Depois podemos fazer operações de sólidos normais, como por exemplo, eu vou aqui ligar um fecheiro, um layer que existe e vou pedir para fazer uma operação de sólidos que vai ser operar operações sólidos. E vou pedir então para este está selecionado ser o alvo e os elementos que estão aqui escondidos, né, neste layer hidden, vou pedir para serem os operadores e vou pedir para fazer então uma subtração e vou pedir para eles ir darem os atributos dos operadores. Pronto, e basicamente aquilo que eu tenho aqui é as paredes iniciais transformadas em morphs deformadas e depois operadas com outros morphs. Ok? Pronto, isto é só um pequenino exemplo da modelação que podemos fazer. Eu estou a usar um exemplo dedicado mais para os interiores, para a modelação de objetos e de detalhes de interior. Ok? O que vos vou mostrar será agora então o que seria o final. Isto seria um balcão de um bar. Eu vou aqui explorar.
em que temos então o resultado do nosso balcão do bar. Aqui estou a fazer uma exploração simples. Pronto, quem diz usar o Morph diz usarmos a membrana, usarmos os perfis complexos, usarmos todas as ferramentas que também já fui mostrando em vídeos e sessões anteriores, com exceção da parede cortina. Okay? Depois também vamos poder, neste caso, pegar e fazer um guardar como Artlantis. Ok? Vou guardar o meu fecheiro Artlantis, vou-lhe chamar Start Edition e Art 5.0. E salvar no meu desktop. Ok, salvar. Ele vai me perguntar o que é que eu quero levar. Vou guardar tudo num único layer, exportar. E vou então abrir o outro fecheiro no Artlantis. Aqui também vou-vos mostrar, por oposição, o Artlantis Studio. Só para vos mostrar as limitações em relação ao render. Okay? O render vem com algumas limitações em relação ao Artlantis Studio. E eu vou então fazer um Open. E vou abrir da secretária o fecheiro archicad. O fecheiro que gravei do archicad. Ele vai-me gravar da mesma posição onde eu estava. Neste momento ele está escuro, porque eu não tenho nenhum ambiente de sol. E vou aqui definir algumas características do que diz respeito à imagem. Vou definir questões relativas ao tamanho, ao tipo de lightning. Aqui vou pôr um lightning interior, para começarmos a ver já algumas coisas. Vou manipular a posição que quero para a câmera. Está a renderizar o preview. Esta será a minha janela de preview. Aqui vou poder criar câmaras. As câmaras eu vou poder definir que iluminação eu quero para as câmaras. E basicamente o Artlantis funciona por inspectores. A limitação em relação ao estúdio do render tem que ver com o tipo de perspectivas que eu posso produzir. No estúdio eu posso produzir perspectivas e vistas paralelas, panoramas, objetos VR e animações, enquanto que no Artlantis Render eu só posso produzir perspectivas e vistas paralelas. É essa a limitação, ok? Neste caso eu estou no estúdio, posso produzir panoramas, objetos VR e animações. No render, apenas imagens fixas, perspectivas ou vistas paralelas. Então, depois posso movimentar a minha câmera, o sítio para onde estou a olhar. Estão a ver, basicamente, a modelação que eu tinha. E depois vamos poder saltar para o capítulo dos objetos, em que eu posso vir então aqui ao meu catálogo e colocar elementos objetos existentes em superfícies, editar o seu tamanho. Aqui está pequenino, por exemplo, podia-lhe dizer que queria com 80. Ele está trancado, o que significa que vai crescer, vai estruturar por layers. Podemos, claro, eliminar os elementos. Depois vamos gerir o ambiente de sol. O ambiente de sol eu vou querer aquele que produza sombras. A que hora do dia é que eu quero? Vamos pôr isto mais para a tarde. Começam ali a ver os elementos a alterarem. Depois vamos poder trabalhar luzes.
Neste caso eu não tenho nenhum tipo de luz colocada, teria que ir acrescentando e editar. Editar as luzes será como editar dentro dos mesmos parâmetros o sol, né? Se vai produzir sombras, se não, com que intensidade. E depois vamos poder introduzir shaders de materiais. Vamos poder vir chegar aqui e carregar então que materiais é que me interessavam do nosso catálogo que vem com o Artlantis, ou então podemos ainda ir consultar a loja, o Media Store da Abvan do Artlantis. Vou-vos ainda falar sobre, muito rapidamente, claro, estou a fazer uma revista muito rápida, sobre mais alguns comandos que podemos utilizar. Por exemplo, se eu tiver várias perspectivas criadas, tenho aqui uma, vou produzir mais duas, só para podermos perceber o que se passa no modelo. Por exemplo, uma terceira e... Ok, tenho três. Em vez de eu ir criando render a render, okay, aquilo que eu posso pedir é para usar o batch render. O batch render permite-me, por exemplo, programar as várias vistas, aonde quero guardar, em que formato. Vou por aqui no desktop dentro de uma pasta imagens. Então elas vão ser colocadas dentro de uma pasta no desktop. Isto seria um dos primeiros temas que eu queria abordar. Outro tema era o do Use Reference File. Imaginemos que eu queria voltar ao Archicad, fazer alguma alteração e voltar a abrir o fecheiro com as características originais, sem ter que criar novamente todas as câmaras, todas as luzes, todos os objetos. Então podemos usar um fecheiro de referência para ele automaticamente importar tudo do fecheiro que eu tinha trabalhado anteriormente. Esta é outra grande dica. Também gosto muito de usar os postcards. Os postcards permitem-nos guardar uma imagem com os seus materiais, de forma a eu poder usar noutros projetos. Por exemplo, eu podia chegar aqui, abrir este postcard, foi algo guardado de um projeto anterior, e eu podia dizer que queria usar as mesmas definições deste vidro aqui. Então, estou a usar as mesmas definições do vidro. Imaginemos que queria usar, não tenho grandes materiais ou muitos mais para usar, mas vou poder usar aqui, por exemplo, o vinil ou este aspecto acetinado do carro aqui em alguns elementos. Então vocês começam a ver o que é que eu posso utilizar. Se calhar aqui não, mas se calhar aqui faz sentido. Ok. Se calhar o reboco vou aqui buscar é este. Ok. Trago para aqui. Então podemos usar imagens de projetos anteriores como referência e como palete de materiais para outros projetos que esteja a utilizar. Ok? Vou querer buscar perspectivas, vou querer buscar uma madeira só para colocar então aqui. No meu bar. Podemos depois definir as características com que esta madeira vai aparecer e ser orientada, por exemplo. Queria que ela fosse horizontal. E toda a definição vai ser dada dentro destes vários
inspectores. Querendo começar a calcular então todos os renders, posso abrir a aplicação que nós chamamos o Batch Render, ou seja, vem aqui o Artlantis 5, eu estou a usar o Artlantis Studio e posso usar então o Artlantis Batch. Quando ligo o Artlantis Batch, ele permite-me começar a calcular todas as imagens que eu deixei em lista de espera. Ou seja, não preciso de deixar o programa ocupado para, para calcular as diferentes imagens que eu pedi. Pronto, de uma maneira muito resumida, eram estas as dicas que eu vos queria deixar dentro destes dois programas que pertencem a esta promoção que a Infor está a lançar. Espero que gostem.